Bom, Quanto tempo você ficou de Cocoricó, total? Foram quase 15 anos, né? 14. 15 anos, de cara. 28 de novembro. Quer dizer, teve um tempo aí antes de começar, de gravar o piloto, né? Eu ia lá, eu conhecia o boneco, que era completamente diferente. Menos o Júlio. O Júlio sempre foi igual. As galinhas e o Alipa eram de fibra de vidro. caramba. Se vocês procurarem muito bem na internet, e tem um cara, que é o André, mas agora ele usa outro nome. Desculpa, André, que eu não vou lembrar, porque eu tive Covid. Minha memória foi embora. Mas ele é o cara que mais sabe do Cocoricó. Falar, né, cara? Pô, eu não lembro porque eu tive Covid. Ele é o cara que mais sabe de Cocoricó. Eu acho que ele tem uns 16 anos por aí. É surreal o quanto ele sabe de Cocoricó. E vira e mexe, ele me manda no Instagram uma foto perdida que ele achou de algum lugar. Ele tem isso. Ele tem o registro foi no canal dessas desse menino que eu vi um vídeo Ele é incrível, esse super moleque. antigo de Cocoricó, que você tá bem jovenzinho, assim, cabeludinho caído no rosto e tal. Tinha acabado de voltar de Londres. Ela tava com aquele cabelinho, dos como chama? bastidores, Ah, assim. meu Deus. Strokes, É, não era? Aquele cabelinho cabelo Strokes. Strokes, Era, que eu tinha voltado assim. de Londres, imagina. E aí foi a primeira vez que eu vi, assim, o bastidor mostrando, tipo, como eles gravam mesmo. Porque, assim, é tudo alto, né? Os bonecos são manipulados na altura. Sim. E... O cenário é suspenso, né? Uhum. E é pra gente poder trabalhar em pé. Não sei se tô cabendo no vídeo aqui. Pra gente poder trabalhar em pé. E poder ter mobilidade. Então o chão, ele tá aqui. Ele tá acima da minha cabeça. O chão tá aqui, onde tá meu braço. E aí a gente pode andar e tal. Só que a gente fica com a cabeça assim pra não vazar a cabeça. Caramba, mano. E no caso do Alípio, eu ficava dentro do Alípio, assim. E o pescoço do Alípio é meu braço e a boca dele é minha mão. Já salão E eu ali, mano. segurava o peso todo dele aqui. Minha coluna sempre me lembra disso hoje em dia. Quantas pessoas manipulavam o Alípio com você? Porque ele era grande, ele era compridão pra trás. Assim, o Júlio, eu via que era 2, alguns outros bonecos 2, mas ele era muito grande. Os bonecos que têm 2 mãos, que a gente chama de 2 mãos vivas, normalmente ele é manipulado por 2 pessoas. Principalmente se tem mão mesmo, com dedos, que é o caso do Júlio. Sempre era manipulado por 2 pessoas. O Fernandinho, que fazia a boca e a mão esquerda, que a gente chamava de a mão esperta dele, né? Porque é o Fernando que sabe o que ele vai pegar. E o assistente de manipulação fazia outra mão. As galinhas, eventualmente, eram feitas por 2 pessoas, quando precisavam de movimentos mais detalhadinhos, assim. Mas, normalmente, elas tinham 2 varetas e quem manipulava mexia as 2 varetas. O Alípio era eu sozinho. Às vezes, quando eu tinha uma cena de corrida, um contra-regra me ajudava. Não tem um papel pra eu desenhar? Queria muito desenhar. Coisa a gente faz um insert aí. Ó. Nosso Mano Caraca, Bill. a gente tem, nem acredito que a gente tem. Acho que você é o primeiro convidado que pediu pra desenhar alguma coisa. Porque é mais fácil. Aí, porque, maravilha. Aí, pronto. Valeu. Obrigado, Mano Bill. Vou desenhar assim meio que a silhueta dele, tá? É tipo o cavalo fantasma do Pica-Pau, né? O pé de pano. O pé de pano. Pera aí que eu já mostro pra vocês, gente. Eu lembro do episódio do Pica-Pau que tinha uma namoradinha que era 2 bandidos, que usavam uma roupinha assim, que eles ficavam depois todo torto, ó. Muito louco. Cadê? Dá pra saber perfeito. Tá vendo aqui, ó? Isso tinha aqui... Um tripé ali. Exatamente. Então, eu fico aqui dentro. Aqui é a minha mão, é a boca dele, aqui meu braço, aqui normalmente ficava a minha cabeça e meu corpo aqui. E eu usava, depois se vocês quiserem eu mando a foto pra vocês, eu usava um coturno de 20 centímetros, meio tipo pata de elefante, depois a Lady Gaga me copiou. Porque eu tinha que ficar mais alto que todo mundo. O Alípio tinha 2,10 metros, todo mundo ali tinha entre 1,70 e 1,78, 1,80. As galinhas e o Júlio tinham que ficar em pé, então o cavalo tinha que ficar mais alto que todo mundo. Então, além desse peso todo aqui, eu usava aqui um coturnão. Depois eu mando a foto para vocês. Aí ele aqui, no começo essa estrutura que era de madeira, e ele tinha as rodinhas, e aqui tinha uma manivela que eu mexia o rabinho dele, assim. Então... E depois isso aqui foi feito de alumínio pra ficar mais leve, porque era pesado pra caralho. Então o contra-regra me ajudava quando ele corria ali, precisava parar, ele levava um saco de areia, um pezinho de grua, pra ele não tombar.
Que tipo de acidente já aconteceu durante uma gravação de Cocoricó? Porque o que aconteceu de pior? É um trambolho, assim, é muita coisa ao mesmo tempo pra fazer, sabe? Sei lá, às vezes a gente tá manipulando comida aqui, né? E o boneco tá aqui, a gente não vê, né? Porque a cabeça do boneco tá aqui, e a mão do boneco. Então a gente precisa da câmera, e a gente tem um monitor ali embaixo, que é o que faz ser o nosso olho. Você tem um retorno no chão. Exatamente. E hoje dá nó na cabeça, porque hoje a gente tá acostumado com a imagem espelhada de um celular. Na época não tinha isso. Então a imagem não era espelhada, igual tá ali naquele monitor. Você viu que eu fiquei meio achando onde é que eu apontava? É o problema. Mas antes eu era mó... exatamente. Eu era mó pró nisso. Só que às vezes a câmera engana, né? Às vezes você acha que um objeto tá aqui mais perto de você e não tá. E às vezes você tá gravando com comida ou com água, aí cai, derruba tudo. Isso costumava acontecer. Mas do Alípio, o que mais eu lembro agora que aconteceu, eu usava esse coturnão de 20 centímetros e que ele era meio assim, tipo pata de elefante. Um integrante do Kiss, assim. Porque não podia virar o pé. E eu vou contar, o coturno era reaproveitado do coturno que o Nino usava. Caraca, aquele coturnão... Teve cultura, né, gente? É uma história com muito dinheiro. E conceitos, reciclagem. Tudo ao mesmo tempo, né? Rolava tudo ao mesmo tempo. Não, o Castelo, eu acho que foi gravado até 94, mas eu consegui ver o estúdio do Castelo ainda. Inteiro? Quando eu comecei a gravar acho que foi até 94. Então, em 95, que foi quando a gente gravou o piloto, eu consegui ainda entrar no estúdio e eles estavam começando a desmontar o cenário. Então, já cheguei lá meio abençoado, assim. Que em tese o Cocoricó ele foi pra preencher a lacuna que o Castelo Rá-Tim-Bum ia deixar, né? Na verdade, o Cocoricó entrou no lugar do Gloob Gloob, porque o Cocoricó começou passando desenho. Lembra? Era o Gloob Gloob que passava desenho. Os peixinhos. E aí veio o Cruz Cruz também. Era um tempo de arte, né? E aí era pra chamar desenho. Esses programas eram pra isso. Aí na reformulação do Cocoricó, que aí ele começou a ter uma história fechada por episódio sem desenho, com o cenário mais realista. E aí acho que foi aí que ele teve 2 períodos, né, de bombar, assim. Teve essa primeira fase, que foi com desenho animado, e depois na reformulação dele também foi uma outra coisa. Aí sim, acho que foi mais com o objetivo de... Já não se produzia o Castelo, mas ele ocupou um pouco o lugar do Castelo. Depois foi feito Ilha Rá-Tim-Bum, e aí depois voltou a fazer Cocoricó, e aí nesse meio termo aí que eu fui morar em Londres.